Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube, e eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que a família do Cid vazou, fugiu, saiu do Brasil. A família do Cid, que também era aí alvo do STF, né? Estavam aí ameaçados de sofrer algumas punições aí por parte do STF. Bom, eles não pagaram para ver e saíram do país. Agora o Cid vai poder delatar toda a verdade aí, caso ele queira, porque a família dele já não está aqui, já não está no Brasil mais para poder sofrer algum tipo de punição, não é isso? Bom, você vai ver isso e muito mais nesse vídeo, portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Atenção, César Tralli, 11 horas e 20 minutos. Atenção, César Tralli obteve o pedido da Procuradoria-Geral da República pela prisão do Gilson Machado e também por medidas contra Mauro Cid. A família do Mauro Cid deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Isso consta do relatório obtido, repito, pelo César Tralli, âncora do Jornal Hoje, âncora da edição das 18, na qual, em 5 páginas, numa manifestação, desculpa, Camila, fiquei aqui na sua frente, numa manifestação confidencial enviada ontem à noite para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, diga. Nesse pedido não tem a pedido de prisão do Mauro Cid? Vamos chegar lá agora, porque sim, há uma manifestação por medidas mais gravosas em relação a Mauro Cid. Dirimir tudo. Como é um documento curto, nós vamos fazer a leitura comentada, que eu acho que é como funciona bem aqui no Conexão. Bom, a PGR diz o seguinte... Diga, Camila, perdão. Só para ajudar, é porque eu não sabia que saia do ar, já tem a resposta na primeira página. O primeiro parágrafo mostra aí o pedido já dos dois. É isso, olha só, Valdo. O PGR vem à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, representar pela decretação da prisão preventiva de Gilson Machado Neto e Mauro César Cid, pelos fundamentos que passa a expor. Ou seja, pediu a prisão dos dois. Gente, agora 11 horas e 48 minutos, informação, né? A Polícia Federal informou ontem, inclusive, à noite, o Procurador-Geral da República, né? Que a PF havia identificado a saída do pai do Mauro Cid, da mãe do Mauro Cid, da mulher do Mauro Cid, de uma das filhas do Cid para os Estados Unidos por meio do Panamá. Uma segunda filha, de nome Giovana, tinha reserva, mas a PF não identificou o embarque dela. Pois a PF segue monitorando e, segundo a informação que eu obtive agora há pouco, essa segunda filha de Mauro Cid embarca hoje para os Estados Unidos. Então, a família se une, né, após a saída desta segunda filha, que embarca hoje para os Estados Unidos. A família inteira de Mauro Cid estará lá. Pai, mãe, mulher e as 2 filhas. Neste momento, Mauro Cid está na Polícia Federal para prestar depoimentos. A situação do delator da trama golpista é muito ruim. Ele está, digamos, sob o fio da navalha, Valdo Cruz, Leilane e Camila. No fio da navalha, para ter aí seu status de, digamos, um delator que goza de liberdade, revogado. A situação dele é muito grave. A filha, então, a segunda filha de Mauro Cid, de nome Giovana, embarca hoje para os Estados Unidos, segundo fonte da Polícia Federal, que monitora e que informou a Procuradoria-Geral da República a saída dos familiares de Mauro Cid do país. Lembrando, né, gente? Cid, delator, pede para que todos os benefícios, inclusive a não punição com prisão, estendidos a ele ou pedidos por ele para delatar, sejam estendidos aos familiares, porque todos esses, de alguma forma, estão envolvidos em investigações que têm o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo. A gente vai direto para o blog da Andréia Sadi. Andréia Sadi informa: o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, acaba de ser preso pela Polícia Federal em Recife.
Gilson Machado, ele se notabilizou por participar das lives de Bolsonaro, era quase anedotário ali, ficava tocando sanfona, fazia cânticos, fez campanha, virou um nome ali do bolsonarismo. A PF, gente, apurou que ele, Gilson Machado, este personagem, de novo, informação da Andréa Sadi, QR Code para o blog dela, ela subiu ali um texto ainda curto, mas já está entrando com todos os bastidores que, claro, ela sempre tem. Gilson Machado é suspeito de ter tentado, gente, obter um passaporte internacional, um passaporte português, para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou se tornando delator na trama golpista. Para que esse passaporte? Para que Cid pudesse sair do país diante do avanço das investigações sobre ele. De novo, é um passo da Polícia Federal no meio do julgamento da trama golpista, que agrava, gente, claro, o caso diante de todos aqueles que já são réus na ação penal que o Supremo Tribunal Federal está analisando. Essa semana, na quarta-feira, terminaram os depoimentos do núcleo, digamos, crucial da trama golpista, o núcleo político, do qual Jair Bolsonaro faz parte. O ex-presidente surpreendeu, porque lá, diante de Alexandre de Moraes, adotou um tom ameno, tentou fazer piada, convidou o ministro para ser vice, claro, em tom de brincadeira, e o ministro só respondeu: declino novamente, porque antes disso Bolsonaro havia pedido para exibir ali algumas imagens sobre como ele é recebido no país. Bom, o fato de Gilson Machado ter sido preso e de ter sido preso sob a alegação de ter tentado obter um passaporte para Mauro Cid sair do país quando a trama golpista já estava se desenrolando, de novo eu digo, agrava a situação. Por quê? Tem um personagem desse núcleo crucial que está preso, sem prazo para sair da cadeia. Walter Souza Braga Neto, general do Exército, comandante de operações importantes, sentou no banco dos réus, prestou depoimento também em tom ameníssimo, não foi para o enfrentamento, não. Por que é que Braga Neto está preso e é o único a estar preso? Porque ele é acusado de ter tentado interferir no andamento das investigações. Esse é a historinha, são os capítulos dessa manhã? Na verdade, são duas coisas, assim, de fato. Teve um pedido de prisão e foi revogado, segundo a informação que a gente tem. Então, ele não chegará a ser preso. E aí, não por causa do depoimento da PF, mas dentro desse contexto maior, ele será ouvido pela PF para saber, vem cá, você estava tentando fugir com um passaporte português obtido pelo Gilson Machado? Então, o depoimento é muito mais pela investigação e não tem relação com a revogação da prisão. O que a gente precisa saber, Leilane? Por que essa prisão foi determinada? Quem revogou? Quais são as provas? Por que foi revogado? Quem revogou? Quais os revogou? argumentos dessa revogação tão rápida? Porque a gente não vê revogações tão rápidas assim em casos como esse. São informações de momento, ele não chegou a ser preso segundo a defesa e a gente agora vai acompanhar quais medidas de fato ele chegou a ser alvo, se era somente a prisão e não vai ser preso, se tem mais medidas e o que vai ser feito daqui para frente. Dani? Gente, deixa eu tentar ajudar aqui a clarear, né? Primeiro que a defesa do Mauro Cid tem um histórico de idas e vindas, né? Se a prisão foi autorizada, ela foi autorizada pelo relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Se ela foi, né? Se ela foi autorizada. Mas, como a gente teve a confirmação... Calma, vamos ter calma todos nós. Não, eu estava falando com o Gasperoni, não era com você, não. Manhã agitadíssima. Só que aí já fiquei no ar e aí ficou no meio do caminho gestual. Estou falando com o editor-chefe, gente. Então, se ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A única pessoa que pode revogar esta prisão também é o ministro Alexandre de Moraes. O que eu entendo que pode ter acontecido é o condicionamento da análise, da efetivação ou não desse encarceramento diante das informações que ele vai prestar. Por quê, Leilane? Por quê? De novo, gente, se o delator não informou as autoridades de que havia um movimento efetivo para obter um documento para que ele pudesse sair do Brasil, o delator foi desleal com o sistema jurídico ao qual ele firmou o contrato de lealdade e ele, por obrigação, vai ter os benefícios cancelados. O adendo que o Valdo fez é importantíssimo.
a ação penal não precisa do Cid. A ação penal tem o celular do Cid. Ah, o Cid falou, Daniela, da reunião com os comandantes. Verdade. E aí? O que vai acontecer com esse relato? O comandante de turno do Exército e o comandante de turno da Aeronáutica, gente, já confirmaram que teve. O comandante da Marinha também. Ele só tenta dar uma corzinha menor. Ele falando assim, mais rapidinho. A gente falou ali de um golpe, mas foi uma coisa assim rápida. Mas está confirmado. O que o Cid, o delator, ele não é prova. O delator é forma de obtenção de prova. E essas coisas já estão lá. Diga, Lei. Então, só para a gente entender, caso a delação seja anulada, o único prejuízo é para o próprio Cid. Para o próprio... Exatamente. E para a família dele. E para o pai dele e para a mulher dele. Porque fez-se um escarcéu na época, quando o ministro Alexandre de Moraes disse na audiência que o senhor pense bem. Porque o seu acordo é em relação a você, a sua mulher, seu pai, até a filha do Cid teve documento ilegal, falso, emitido em nome dela. Então, ele vai para a delação para tirar o pai da cadeia, que virou general, reputadíssimo no Exército, que virou vendedor de muamba presidencial. Exato. Então, assim, o Cid, se falhou com a lei e falhou com a família, Valdo. Seria uma burrice extrema, né? Seria. Seria uma burrice extrema. E vamos lembrar, Leilane... E aí, o que você acha? Você acha que o Cid vai delatar? Vai falar tudo o que ele sabe? Agora que a família dele já não está mais no Brasil para sofrer algum tipo de punição por parte do STF, me parece que o mais sensato da parte do Cid é justamente ele falar realmente o que ele, ou repetir, né, o que ele disse nos áudios que vazaram lá na reportagem da Veja e também nas mensagens de WhatsApp, não é isso? Ou mensagem lá no Instagram, enfim. Todas aquelas informações, aquelas palavras ditas por ele, que vazou na Veja, né? Tanto através de áudio como escritas, através de mensagens. Se ele repetir, se ele confirmar, né, em juízo, de fato, tudo aquilo que foi vazado na Veja, então, meu amigo, aí é que esse processo todo aí será nulo mesmo. Já deveria ser desde o início, né? Mas o senhor Alexandre de Moraes e companhia insiste em bater na tecla de golpe. Mas é isso. Você viu aí no vídeo que o pessoal da Globo News tá todo mundo meio que assustado, meio que chateadinhos, porque a família do Cid saiu fora, né? E o medo agora é de que ele delate a verdade, né? Tanto é que nessa reportagem aí, eles, os jornalistas, nem tocaram na questão da reportagem da Veja, do que foi vazado na reportagem da Veja. Por quê? Eles não querem dar mídia para o que foi vazado na Veja. Porque se o Cid reportar aquilo, aliás, delatar aquilo que foi vazado na Veja, tudo cai por terra. E não é interesse da Globo News, por exemplo, né? Daniela Lima e companhia, que seja tudo mentira e que o processo caia aí por terra, né? Que todo esse teatro seja falso, né? Seja uma farsa e tudo caia por terra. Eles querem confirmar, eles vão tentar confirmar a narrativa de golpe até o final de tudo. Isso é um fato. Passaram
um tempão falando da fuga da família do Cid, mas não falaram da reportagem da Veja, que foi simultâneo ali. A família do Cid saiu do Brasil e a reportagem da Veja saiu, ou foi a reportagem da Veja e eles, ou foi um momento ali junto, enfim, foi simultâneo, foi no mesmo tempo, né? O fato é que as duas coisas aconteceram e eles só dão ênfase a uma única coisa que fica muito clara, que é a fuga da família do Cid. Bom, essa história tem muito o que ser revelado ainda, né? Tem muitos capítulos ainda a serem desenvolvidos e o que nos resta é esperar os próximos capítulos aí. Cid vai, de fato, mudar a sua versão, porque essa versão dele até agora ele já mudou de versão algumas vezes e muito por conta de querer proteger a sua família. Sua família já não está mais no Brasil. Agora não tem por que ele ficar mantendo a versão que ele disse em juízo, que é uma versão que já comprovadamente é mentirosa, porque a Veja soltou todas esses áudios, mensagens e tudo mais, e contradiz com o que ele disse em juízo, né? Então, o mais benéfico para ele mesmo, Cid, é que ele confirme de fato o que ele disse nos áudios e textos. Bom, vamos esperar para ver. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.